Capítulo 1015 A origem do calor abrasador. Tradução. Revisão. Nies em Padrim. Quando Li Ming chegou pela primeira vez à estrela espiritual flamejante, sua compreensão das leis do fogo ainda era inferior à de Wu Yangguang. Ele não tinha conseguido alcançar o terceiro nível dos 18 infernos de chamas. Mas agora, ele imediatamente atravessou de uma só vez. A energia de origem do fogo selvagem passou por ele como uma brisa fresca, sem afetá-lo. As leis do caos eram a fonte de todas as leis. Quando Li Ming estava na Torre de Totens, ele havia testemunhado a criação e a formação do universo e foi capaz de entender a estrutura material-chave da existência. Ele conhecia a essência das duas energias Yin e Yang. Essa chance de sorte era algo que nem mesmo alguém no Reino Lorde Absoluto poderia obter. Agora, depois de ter estudado o grande Dao da fonte do universo, Li Ming precisava verificar suas leis de fogo mais uma vez. Era como se o principal estudioso imperial voltasse à sua província para fazer um exame civil local. Naturalmente seria fácil depois de ter dominado todo o resto. Então é assim que é o primeiro nível das leis do fogo, o nível do calor abrasador. Não é tão simples quanto eu pensava que era. Achei que meu entendimento sobre o nível do calor abrasador já havia atingido a perfeição, mas agora entendi que simplesmente nunca havia entendido a essência do calor abrasador. Antes, Li Ming não fazia ideia do que era o nível do calor abrasador. Ele simplesmente pensou que era um único tipo de energia. O calor abrasador poderia ser conduzido, poderia produzir fogo, poderia queimar toda a vida, poderia aniquilar os inimigos. Li Ming certa vez compreendeu o nível do calor abrasador, pensando que era a perfeição na cidade secular da Fênix, e usou isso como base para romper o primeiro mundo do espelho de transformação divino. Mas agora, depois de olhar para trás, ele percebeu que sua compreensão sobre este nível era simplesmente grosseira e não refinada. Sem mencionar mais nada, ele nem tinha certeza sobre qual era a essência do calor abrasador. Na verdade, não foi apenas Li Ming, mas muitas potências que se destacaram no conceito do fogo não entenderam qual era a essência do calor abrasador. Eles apenas pensaram que era a manifestação de um tipo de energia. O chamado calor abrasador que eles compreendiam era apenas algo que eles usavam. Quanto a como isso funciona, eles realmente não sabiam. Mas agora, depois que Li Ming percebeu como a matéria e a energia haviam sido compostas, ele pôde voltar para o calor abrasador e descobrir que era a evolução da energia Yin Yang. A essência do calor abrasador era um movimento produzido pelas energias provenientes das partículas Yin Yang. Quanto mais rápido essas partículas se movem, maior seria a temperatura. Quando a velocidade dessas partículas atingia o limite, a temperatura também aumentaria. Havia até mesmo algumas potências do reino da transformação divina ou do reino Lorde Divino que assumiram que haviam compreendido o calor abrasador até a perfeição, que seus entendimentos haviam atingido o pico. Mas eles nunca perceberam que acima da perfeição havia um significado ainda mais profundo. Esse era, para compreender a origem. Se Li Ming não tivesse sido capaz de ver a formação da matéria, ele nunca teria percebido isso. A fonte do calor abrasador provinha das energias gêmeas do Yin e Yang. Na superfície, não parecia haver nenhuma conexão. Os mistérios das leis do universo eram difíceis de imaginar. Mesmo depois de ver com seus próprios olhos, Li Ming ainda não foi capaz de se tornar plenamente consciente disso, então era completamente inútil para ele contar aos outros o que ele sabia. Mesmo aqueles lordes absolutos que entenderam a composição da matéria até certo ponto não seriam capazes de passar esses entendimentos aos seus discípulos. Isso porque somente vendo a evolução das energias Yin e Yang e vendo o movimento e o caminho das partículas, eles poderiam entender a revolução inerente da energia para as leis. As regras das leis eram quase impossíveis de descrever. Agora que Li Ming havia entrado no terceiro nível do Infernos de Chamas, a temperatura dos ventos astrais de energia de origem era de 100 vezes a temperatura do magma. Normalmente, se um artista marcial precisasse resistir a uma temperatura tão alta, precisaria consumir uma enorme quantidade de energia.
Mas, depois que Li Ming compreendeu a fonte do calor abrasador, tudo que ele precisava fazer era usar um pouco de sua própria energia e desacelerar as minúsculas partículas de energia dentro dos ventos astrais originários do fogo para reduzir sua velocidade, diminuindo assim seu calor e facilmente resistir a eles. Terceiro nível, 7.000 milhas. Terceiro nível, 8.000 milhas. Li Ming continuou a descer. Com o passar do tempo, todo mundo que riu de Li Ming se calou. Na verdade, 8.000 milhas no terceiro nível não era muito. Foi semelhante ao progresso atual de Wu Yangguang. Mas nenhum deles esqueceu que a compreensão de Li Ming das leis do fogo tinha sido extremamente fraca. Além disso, ele passou o último ano em reclusão, estudando as pedras do caos. As pedras do caos não discutiam algo tão específico quanto o conceito do fogo, mas eram um esboço geral das leis dentro do universo inteiro. Elas eram abrangentes, sustentavam todas as ideias e ainda eram obscuras e quase impossíveis de discernir. Se alguém meditasse sobre as pedras do caos, o quanto elas seriam capazes de melhorar sua compreensão do conceito do fogo? Se fosse dito que Li Ming havia meditado no Totem Dao Celestial Extremo para alcançar essa profundidade, ninguém ficaria surpreso. Mas ele conseguira fazer esse progresso depois de meditar nas pedras do caos. Era simplesmente acima do entendimento de qualquer um. Como pode ser? Li Ming fez tanto progresso no ano passado. Se ele continuar, ele irá para o quarto nível e alcançará o nível de Xiao Shaobai. Uma discípula do Palácio Encanto da Fênix disse com incredulidade em sua voz. Li Ming ainda é o talento número 1 do Palácio Grito da Fênix afinal. Mesmo que sua iluminação nas leis esteja faltando, ele ainda é capaz de confiar em sua imensa quantidade de verdadeira essência para compensar esse déficit. Isso não significa nada. Quando ele atingir o quarto nível, a dificuldade aumentará para outro nível e ele não poderá mais continuar tão languidamente. Quando Yue saiu da reclusão, ela também chegou ao quarto nível. Shuon Jiun zombou. Neste momento, Li Ming já havia percorrido 9.000 milhas no terceiro nível. Ele logo passaria para o quarto nível. Nessa profundidade, Li Ming começou a desacelerar, mas não da mesma forma brusca que antes. Depois de atingir 9.500 milhas, sua velocidade era de apenas 20% do que era no início. Isso era porque ele precisava de tempo para entender sobre a origem do calor abrasador. Ele precisava reafirmar e resolver os entendimentos que obtivera dos fragmentos das leis da Torre de Totens. Nenhum deles imaginou que a perfeição não era o limite final dos conceitos. Era mais preciso dizer que a compreensão das leis nunca teve um limite para começar. Mesmo que Li Ming tenha compreendido a essência do calor abrasador, seu entendimento ainda não havia atingido o limite. Havia partículas diferentes e todas tinham propriedades diferentes e moviam-se de maneira diferente e todas elas precisavam ser cuidadosamente pensadas. As leis do universo eram inimaginavelmente vastas. Mesmo o Império nunca seria capaz de compreender um décimo de milésimo de sua perfeição completa. A única coisa que um artista marcial poderia fazer era solidificar sua fundação tanto quanto possível. Somente quando a fundação de um cultivador fosse sólida, eles seriam capazes de deduzir e compreender os limites mais altos das leis. A honorável mestra, não precisa. Estava certa. Li Ming está realmente diminuindo a velocidade. Muitas discípulas do Palácio Encanto da Fênix ecoaram. Se isso continuar, então o quarto nível será o seu limite. Shuon Jiun acariciou o cabelo dela enquanto ela olhava para o espelho do espírito de fogo no céu. Ela murmurou para si mesma, esse pirralho tem bastante habilidade. Ele foi capaz de entender as pedras do caos em tal grau e realmente atingir o quarto nível. 9.500 milhas, 9.600 milhas, 9.700 milhas. A velocidade de Li Ming ficou cada vez mais lenta. O que ele precisava não era romper de uma só vez, para demonstrar sua força, nem se banhar na adulação e elogio de outros. O que ele precisava era usar os 18 infernos de chamas para temperar sua compreensão das leis, condensando tudo que ele havia acumulado e conseguindo um avanço. Bang! Infernos TBM não precisa. Li Ming rompeu oficialmente a marca de 9.999 milhas do terceiro nível e entrou no quarto nível do Infernos de Chamas.
Então, no quarto nível, 2.000 milhas, quarto nível 3.000 milhas, quarto nível 4.000 milhas. Sem perceber, a profundidade de Li Ming já havia superado a de Xiao Shaobai. Mas a velocidade dele também diminuiu. Embora ele tenha se tornado extremamente lento, ao ponto de os outros pensarem que ele pararia a qualquer momento, ele continuava descendo sem parar. Neste ponto, os artistas marciais presentes lentamente se transformaram a surpresa em admiração espantosa. Li Ming realmente superou Xiao Shaobai? Xiao Shaobai havia meditado no totem do céu flamejante de 90 pés, uma pedra de totem que era inferior apenas ao selo real celestial de 100 pés. Além disso, Xiao Shaobai era um gênio equilibrado. Ele era decente tanto em combate quanto em leis. Mas agora, em termos de leis, ele havia sido superado por Li Ming. Como poderia ser isso? Li Ming tinha claramente meditado nas pedras do caos na torre de totens durante um ano inteiro. Ele poderia realmente ter entendido algumas coisas das pedras do caos. Do lado do palácio Grito da Fênix, Sun Baixing ficou agradavelmente surpreso ao contemplar o espelho do espírito do fogo no ar. O desempenho de Li Ming foi muito melhor do que ele esperava. Ele realmente superou Xiao Shaobai. Este pirralho Li Ming, eu me pergunto o que ele foi capaz de entender neste último ano. É inacreditável. Mesmo que ele seja derrotado agora, eu ainda estarei satisfeito com o progresso dele. Sun Baixing ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Li Ming havia meditado sobre as pedras do caos na torre de totens no último ano, então como ele conseguiu compreender quaisquer verdades sobre as leis do fogo das pedras do caos? A cena que aparecia no espelho do espírito do fogo no ar era apenas uma projeção virtual. No reino de Sun Baixing, ele não conseguia avaliar totalmente a situação de Li Ming a partir dessa projeção virtual. Mas no alto, o que Xianggu Wang era capaz de ver foi uma cena completamente diferente. Xianggu Wang também tinha a linhagem perfeita da Fênix ancestral. Sem dúvida, dentre todos os presentes, ela era a pessoa com a mais profunda compreensão das leis do fogo. Ela olhou para Li Ming, as sobrancelhas finas se pressionaram juntas. Estou vendo coisas. Todo o caminho até o quarto andar Li Ming só usou o calor abrasador. Ele nem tocou no nível da aniquilação ou no nível da criação. E isso foi completamente além do senso comum. De um modo geral, no terceiro nível, era preciso enfrentar uma temperatura tão alta que evaporaria instantaneamente o ouro temperado. Era preciso usar o nível da criação para transformar essa energia em algo mais palatável. Se alguém usasse o calor abrasador e seu controle fosse fraco, então isso estaria adicionando combustível ao fogo. O que há de errado? Jin Jianzun perguntou casualmente quando viu Xianggu Wang franzir a testa. Ele sempre foi um novato quando se tratava de leis e conceitos. Mesmo que ele visse Li Ming de perto pessoalmente atravessando os 18 infernos de chamas, ele só seria capaz de apresentar algumas observações gerais. E agora que ele estava olhando para esta cena do espelho do espírito do fogo, ele só podia ser um espectador que estava assistindo por diversão. Não, nada está errado. Xianggu Wang sacudiu a cabeça. Jin Jianzun achava que a Xianggu Wang não estava muito otimista sobre Li Ming. Ele riu e disse: você está insatisfeita com os resultados de Li Ming. A compreensão das leis de fogo deste menino Li Ming é apenas comum. Claro que ele não pode se comparar você no passado. Mas isso não importa. Sua verdadeira capacidade só pode ser vista no calor do combate. Essa é a única força que importa. Esse garoto é exatamente o meu gosto. Desta vez, vou definitivamente dar-lhe algumas dicas. Talvez no futuro eu possa transferi-lo para minha divisão de aplicação disciplinar. A divisão de aplicação disciplinar era uma tropa subordinada diretamente ao ancião disciplinar. Eles eram iguais à guarda das 9 fornalhas do reino divino das 9 fornalhas. Eles exerciam a autoridade de impor leis e seu poder e influência era terrivelmente grande. Na divisão de aplicação disciplinar, cada membro era um mestre de pico que se destacava em combate. Jin Jianzun era o capitão da divisão de aplicação disciplinar e também o sucessor de ser o próximo ancião disciplinar. A divisão de aplicação disciplinar era muito bem tratada e recebia muitos recursos.
Jin Jianzhu não tinha motivos para acreditar que Li Ming recusaria sua oferta. Isso ainda é comum? Xiang Wang ecoou as palavras de Jin Jianzhu. Suas pálpebras delicadas e bonitas tremeram por um breve momento enquanto uma ideia ridícula surgiu em sua mente. Mas ela balançou a cabeça, negando imediatamente: estou apenas imaginando coisas. O tempo passou 1 minuto e 1 segundo de cada vez. Depois de 2 horas, a velocidade de Li Ming ficou cada vez mais lenta. Quando ele chegou a 7.000 milhas no 4º nível, ele simplesmente parou onde estava. Era desconhecido o que ele estava fazendo. Ele parecia estar acumulando sua força e pensando sobre algo. Um momento depois, ele até se sentou de pernas cruzadas no ar, com os olhos fechados em meditação. Isso deixou todas as pessoas esperando na praça boquiabertos. Apenas o que Li Ming estava fazendo. Normalmente, um artista marcial aproveitaria seu ímpeto e desceria o máximo que pudessem de uma só vez. Mas Li Ming realmente parou onde estava. Ele não estava apenas desperdiçando sua energia.